Olá, amigos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje na nossa live do dia 13/4/2022, nesta quarta-feira, em que nós vamos trabalhar um tema bem palpitante, bem interessante, que chama-se Inesquecível Advertência. E esse tema foi retirado do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer, eu sou aqui de Salvador, Bahia, estou hoje com vocês, a convite de Wagner, para poder participar aqui do Centro Espírita Antônio Oliveira, de São Paulo, a quem eu envio meu abraço amigo e fraterno para todos os companheiros dessa instituição querida, que já tivemos a oportunidade de estar aqui presente outras vezes. Antes de nós começarmos a refletir sobre essa mensagem, nós vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início ao nosso encontro de hoje. Vou colocar uma música para nos prepararmos para o trabalho. Senhor Jesus, Espíritos amigos e bondosos, abençoa-nos em nossos propósitos superiores, que a tua paz e o teu amor possa a todos nós nos envolver nesta noite de hoje, em que nos reunimos em teu nome para mais um momento de reflexão em torno dos teus ensinamentos. Que os bons espíritos nos abençoem e possam nos conduzir em nossas ideias e em nossas reflexões. Te pedimos a permissão para iniciarmos com a nossa prece, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos aqui ao Centro Espírita Antônio Oliveira, para mais uma reflexão de uma mensagem que foi extraída dessa feita, desse livro, acredito que conhecido, se não de todos, mas da maioria, que chama-se Palavras de Vida Eterna, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que nos coube refletir com vocês é a de número 89, que foi intitulada como sendo Inesquecível Advertência. Como tantas outras que Jesus nos legou, nos deixou para que nós tivéssemos o refrigério, para que nós tivéssemos condições de nos fortalecermos, de nos consolarmos diante dos seus ensinamentos. E Emmanuel se apropria exatamente de uma dessas passagens propostas por Jesus a partir do que nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 22, em que Jesus vai dizer: Que te importa a ti? Segue-me tu. E como esta inesquecível advertência ainda hoje ecoa para todos nós. Ainda nos serve de roteiro, de caminho, de referencial, para que nós sigamos
confiantes, com a certeza de que nós fizemos a melhor escolha. Eu vou repetir. Que te importa a ti? Segue-me tu, Jesus. João 21, 22. Então, a partir dessa passagem proposta por Jesus como uma reflexão, que te importa a ti, diante do que nos acontece no mundo, considerando que todas as experiências elas são em si passageiras, elas nos são necessárias ao nosso aprimoramento moral e espiritual, porque nós vamos nos prender a ela ou a elas, sabendo que todas elas um dia também deixarão de existir. E ele reforça: segue-me tu. Me fez lembrar quando eu li, refletindo sobre o trabalho de hoje, aquela outra passagem que o jovem vai propor a Jesus segui-lo. Mas ele se lembrou que teria que enterrar antes o seu pai. E ele lhe pede: Senhor, permita-me que antes eu vá enterrar o meu pai. E Jesus lhe devolve dizendo: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vá divulgar a mensagem do reino de Deus. Ou ainda aquela outra em que Jesus propõe: aquele que quiser me seguir, que tomai da sua charrua e não olhais para trás. Então, repare que Jesus tem várias citações em que ele vai nos chamar a uma tomada de decisão. A exemplo daquela outra, enquanto reforço. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Ou se ainda quisermos, para encerrar esse bloco, quando Jesus vai dizer: não se pode servir a Deus e a Mamon. Assemelha-se todas essas citadas a esta que serviu de referencial para que Emmanuel pudesse discorrer sobre esta inesquecível advertência. Que te importa a ti? É um questionamento. Segue-me tu. Ponto. Vem então Emmanuel que nos propõe a seguinte reflexão. Viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exaltavam a estrada certa, enevelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes, continua Emmanuel, que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Que nos dava esperança, fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem hoje chover sobre nós
as farpas da incompreensão. Observe que Emmanuel ele vai exatamente trazer situações comuns do dia a dia como sendo realidade para todos nós que nos encontramos nesse estágio de evolução, de provas, para dizer que antes nós tínhamos o apoio, tínhamos a ajuda de tantos outros que caminhavam conosco, que compartilhavam dos nossos sorrisos, dos nossos abraços, das nossas gentilezas, que caminhavam conosco lado a lado, mas que eles um dia nos abandonaram todos. Voltando a algumas dessas citações, permitam-me. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Não esperávamos que aquilo fosse acontecer. E quantas vezes somos tomados de assaltos nesse sentido? Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa, enevelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Ou seja, aqueles que nos eram amigos tornaram-se pedras de indiferenças diante das nossas situações. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desvaladas mentiras. Descobrimos que tudo aquilo era falso, junto àqueles companheiros que supunhamos serem estandartes, vivos na trilha da verdade, e que nos traíram com suas mentiras. Não são poucos que se veem nesta situação. Quer sejam aqueles que diziam nos amar, sangue do nosso sangue, ou aqueles amigos que caminhávamos juntos ao longo de muitas décadas. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. O que eu acho interessante em Emmanuel, abrindo um parêntese, é exatamente essa capacidade de retratar o dia a dia de cada um de nós, independentemente de quando for escrita a mensagem, como sendo situações de hoje. Porque assim como hoje, ontem também vivíamos situações semelhantes. Para nos mostrar e nos lembrar que qualquer um de nós é passível de sofrer esses ataques. De viver essas situações que nos chocam, que nos causam dor e sofrimento. Mas seguindo ainda, ele vai dizer: parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E esses são, parece-nos, aqueles que mais se apropriam dessas situações para nos desfraudar, para nos lançar o anátema, para nos causar o ridículo, para fazer com que nós nos sintamos desprotegidos, desamparados, envergonhados mesmos. Os parentes, aqueles com os quais convivemos no dia a dia. E não são poucos aqueles que assim o fazem. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Colocam diante de nós
montanhas de dificuldades que, a princípio, não haveria necessidade de existi-las, de tê-las. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece agora negação. Quem ontem nos ajudava, diz Emmanuel, hoje nos desajuda. Porque enquanto há a necessidade do outro para conosco, nós agimos de uma forma benevolente, ou eles agiam. Embora também nós, muitas vezes, fazemos dessa forma. Abraçávamos, sorríamos, curtíamos juntos, mas diante da falta do interesse, ou porque nos foi negado, impedido um socorro, nós igualmente os abandonamos. Deixamos à deriva, causando para eles dor e sofrimento, como muitas vezes também nos causaram outros dores e sofrimentos. E aí a gente entende por que Jesus considerou a necessidade da reparação com os nossos adversários, sendo essa a atitude, esse comportamento, aquele que iria mais agradar a Deus. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E embora eles estejam todos ao nosso lado, na convivência diária, seja no ambiente de trabalho, no ambiente social, religioso, seja ainda dentro de casa. Porque eles voltam em uma nova roupagem como nós outros, para que juntos possamos refazer o episódio, a cena, porque a do passado nos causara comprometimentos sérios para o futuro. E finalizando, ele vai dizer: mãos que nos atiravam flores de aplausos fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. E quantas vezes nós nos reconhecemos sozinhos? Porque todos nos abandonaram. Em particular, quando já não existe mais os recursos, as facilidades materiais, sociais e econômicas, que preenchíamos os vazios daqueles outros em uma forma de troca de moeda, para que nos agradassem, para que estivessem conosco. E hoje, como eu não as tenho, eles naturalmente me abandonaram. Quando não nós, repetimos, os abandonamos. Porque não basta apenas olhar pelo viés de que o outro me traiu, de que o outro me abandonou, que o outro foi cruel para comigo. Eu preciso me ver também em situações semelhantes. Em que momento eu traí, eu abandonei, eu julguei, eu critiquei, eu neguei ajuda. Isso é algo importante a ser pensado. E ele ainda vai dizer: muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Vou repetir. Muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. A expectativa daquele que espera o retorno deles, do outro, e a solidão por nos reconhecermos de fato, verdadeiramente sozinhos, sem o apoio, sem a ajuda de quem quer que seja. E eu acredito que muitos de nós, os que aqui se encontram na live nesse momento, e aqueles
que estão assistindo depois, mas que vieram também. Já se encontraram, já se viram em algum momento em situações semelhantes às que Emmanuel discorreu aqui nesta mensagem. Inesquecível advertência. E a gente poderia se perguntar então, onde está essa inesquecível advertência? O que nós podemos tirar desta reflexão de hoje? E aí nós trazemos o próprio Emmanuel no último parágrafo, quando ele nos diz: nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor, quando diz: que importa a ti? Segue-me tu. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Que te importa a ti? Tudo que eles fizeram. O abandono, a traição, as mentiras, as provocações. E tudo quanto nos é comum e que ele descreveu na mensagem. O que te importa tudo isso? Quando nós temos como força, como alimento para a alma, a mensagem do Cristo. Por isso ele encerra a colocação dizendo: segue-me tu, porque eu vim para os aflitos, para aqueles que buscam consolação. Eu vim para os desesperados, para os doentes, para os necessitados de cura. Essa é a mensagem de Jesus. Eis aí a advertência inesquecível. Vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segue-me, tu, e abandona o mundo. O mundo tem aflições. Eu as padeci delas, mas eu as venci. Aí está a advertência que não se acabou ou se apagou com os séculos e nem com os milênios. São 2.000 anos, 2 milênios e 20 anos de uma mensagem transformadora, renovadora para todos nós. A mensagem de Jesus está gravada na nossa memória espiritual. Mas é preciso que nós a busquemos no fundo do nosso coração, dentro da nossa alma. O reino de Deus não virá por aparências externas, mas sim mediante uma busca interna. A felicidade não está nem aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de cada um de vós. É um tesouro que fora enterrado dentro do próprio homem, para que mediante
a busca interior, a viagem interior, nos percebamos filhos de Deus. Penso eu também que foi por esta razão que Emmanuel sugeriu como tema central dessas mensagens que aqui se encontram palavras de vida eterna. Porque elas não se perderam no decorrer dos séculos. São 20 séculos em que a cada dia, a cada instante, ela se torna mais intensa, mais buscada, ainda que por ora incompreensível pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa presunção de superioridade do conhecimento da lei de Deus. Como fazem os religiosos. Mas o Cristo também disse que o Pai está separando a boa da má semente. Disse-nos ainda, como também uma inesquecível advertência, que muitos estão sendo chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos sendo chamados a viver a mensagem do Cristo nesses dias de provação. É como ele vai dizer aqui, quando ele começa a ajustar para uma direção final. Sozinhos, sim. Quantos foram aqueles que nesta pandemia, seja em São Paulo, seja na Bahia, ou qualquer uma outra cidade ou estado da Confederação Brasileira, ou mundial, que não se viu nessa condição, sozinhos, sim, abandonado, sim, não procurado pelos amigos, que entraram em um estado de depressão, de inquietação, de reclamação, porque ele vai dizer, nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos ter direito. É verdade, todos me abandonaram. Antes, quando eu podia, eles estavam do meu lado, me aplaudindo, me incensando. Hoje, porque me encontro em cima dessa cama, desse leito de hospital, eles me abandonaram. Porque já não posso mais favorecê-los econômica e culturalmente ou socialmente, eles me desprezam, me abandonam. Esse é o primeiro movimento comum a todos nós. Da queixa, da reclamação, da lamúria. Contudo, nesse momento em que a Terra está dando uma nova ênfase aos quesitos humanos e materiais, Emmanuel ainda vai nos dizer. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, que deveria ser para cada um de nós o norte, o referencial, a bússola, a medicação, o estímulo de fora para dentro, o alimento
para as nossas almas, a fim de aplacar a fome e a sede das palavras de vida eterna. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, como sendo ainda o roteiro de transformação e de renovação, ainda que com os joelhos desconjuntados, ainda que sofrendo os achaques deste ou daquele. Busquemos a palavra do Evangelho e nos surpreenderemos com a inesquecível advertência do Senhor. E rapidamente, todo o Evangelho de Jesus, todo, é em si uma inesquecível advertência de amor. Mas especificamente nesta que João descreve no seu Evangelho, no capítulo 21, versículo 22. Que te importa a ti? Segue-me tu. Para concluir, fica a reflexão para hoje. Diante dos tormentos, das incertezas, das dores, das enfermidades, do corpo, da alma, para o abandono, para a falta dos recursos materiais, financeiros. Ou, resumidamente, para toda a situação que estivermos, lembremos-nos desta assertiva de Jesus, desta proposta inesquecível que ele lançou para aquela humanidade de então, que ainda hoje nos serve. De que importa para ti o que o mundo faz contigo? Se és um espírito imortal e tens como referência para vencer todas as crises e males do mundo a minha palavra de vida eterna. Segue-me tu, esquece o mundo. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Fique então aí para mim e para vocês, os que nos assistem, essa proposta desafiadora para começarmos hoje, nesse dia de hoje, nesse exato horário, como desafio para toda a semana, para os dias que se seguirão. Reflitamos para melhor agirmos nessa proposta crística. Que te importa a ti? O que eles fizeram, o que eles fazem ainda a ti? Quando tens o bom pastor ao teu lado. Segue-me tu, e tudo mais te virá por acréscimo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus nos envolva em bênçãos de paz e de luz. Obrigado ao Centro Espírita Antônio Oliveira por mais esta oportunidade e que Deus permita que estejamos juntos
outras vezes, se não ainda nesse ano, mas naqueles que ainda virão. Muita paz, muito obrigado e que Deus nos envolva no seu manto de luz e de paz. Vamos orar para encerrar o nosso encontro de hoje. Elevemos então nosso pensamento a Deus, para que juntos agradeçamos-lo, dizendo: Amado Jesus, Senhor da vida, nós te agradecemos por esta oportunidade desse reencontro feliz a essa instituição de amor localizada na cidade de São Paulo. Que Deus abençoe os companheiros aqui presentes e aqueles que virão mais tarde. Abençoe a todos os trabalhadores, voluntários e frequentadores do Antônio Oliveira. Que a energia do amor perpasse por todos eles durante suas atividades. E que o bem jamais deixe de ser feito a quem quer que seja, que procure essa instituição em busca do consolo, da orientação, da paz e do refrigério espiritual. Sendo assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrarmos o encontro desta noite, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, obrigado a todos, um beijo no coração e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.